Relato 1. A maldição das águas de Serrador. Meu nome é Marcelo Duarte, o mesmo do último relato. Depois de Santa Dália, jurei a mim mesmo que nunca mais colocaria os pés em nenhum lugar esquecido. Mas o problema de investigar o desconhecido é que ele te segue. Uma matéria me levou a outra, e antes que eu percebesse, estava novamente diante de algo que ninguém mais queria tocar: a história da vila submersa de Serrador. Serrador ficava a quase 80 quilômetros de Curitiba, em uma região cercada por serras e mata densa. Era um vilarejo simples, com cerca de 300 pessoas, até que em 1979 foi totalmente inundado para a construção de uma represa. Oficialmente, todos os moradores foram removidos. Mas os registros indicavam 15 desaparecidos, todos na última semana antes da inundação. Nenhum corpo foi encontrado. Diziam que os que ficaram escolheram ficar com a vila. Eu só decidi investigar quando recebi um e-mail anônimo, com o assunto: eles ainda cantam à noite. O corpo da mensagem trazia uma coordenada e uma foto antiga, mostrando o campanário de uma igreja emergindo pela superfície da água. Fui sozinho, novamente. Saí ao amanhecer, levando equipamentos de mergulho e a mesma câmera que usei em Santa Dália. Cheguei ao local por uma estrada velha de terra, e a primeira coisa que vi foi o lago, enorme, silencioso, coberto por uma fina neblina. À distância, o sino da velha igreja ainda despontava da superfície, erguido como uma lembrança que o tempo se recusava a apagar. O dono de um pequeno rancho próximo, um senhor de aparência cansada, me olhou com desconfiança quando perguntei sobre o lugar. Não vá para lá de noite, ele disse, com voz baixa. O lago fala depois das 10. Achei que fosse superstição, mas ainda assim, esperei o entardecer. Montei o acampamento e iniciei algumas gravações. O ar estava frio e parado. Nenhum inseto, nenhum pássaro. Quando o sol sumiu, o vento começou a soprar do lago, trazendo um som que não consegui identificar, um murmúrio constante, como vozes misturadas à água. Às 22h47, algo aconteceu. As ondas começaram a se mover de forma estranha, como se algo grande se erguesse lá embaixo. A câmera gravava em silêncio, quando ouvi o primeiro cântico. Vozes femininas, suaves, em uma melodia triste, que parecia vir do fundo. Aproximei o microfone e percebi que a música vinha da direção da igreja submersa. No impulso, peguei o barco inflável e comecei a remar até lá. A cada metro, a água ficava mais escura. O som se tornava mais nítido, e agora eu conseguia entender algumas palavras. Aqueles que ficaram, nunca subiram. Quando cheguei perto da torre, percebi algo pendurado nela, correntes antigas, presas às janelas, balançando levemente. A água ali tinha um cheiro estranho, metálico. Coloquei a máscara e mergulhei. O que vi lá embaixo não deveria existir. A vila estava intacta. Casas ainda de pé, telhados cobertos por algas, ruas visíveis sob a camada de lama. E andando por entre elas, formas humanas, imóveis, eretas, olhando para cima. Não eram corpos normais. Pareciam estátuas, cobertas de uma fina camada de sedimento, com os olhos abertos e as bocas distorcidas. Enquanto filmava, percebi movimento. Uma das figuras virou a cabeça lentamente, em minha direção. A lanterna falhou por um segundo, e quando acendeu de novo, ela estava mais perto. Subi à superfície o mais rápido que pude. Quando emergi, o ar parecia mais frio, e o som do cântico agora vinha de todas as direções. Voltei ao acampamento, tremendo. Olhei as imagens, e no final da gravação, havia algo que eu não me lembrava de ter filmado: uma sombra humana parada na beira do lago, me observando. No mesmo instante, o sino da igreja tocou, uma única vez. O som ecoou por todo o vale, fazendo a água estremecer. Tentei dormir, mas o barulho não cessava. Água batendo, vozes rindo, e em certo momento, passos em volta da barraca. Olhei pelo zíper e vi pegadas molhadas marcadas na terra. Vinham da direção do lago e paravam exatamente onde eu estava. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som da câmera ligada sozinha. No visor, uma imagem se formava. Alguém filmava o interior da barraca, mas eu estava dormindo na gravação. O cinegrafista invisível respirava forte, e a lente tremeu, até que a imagem mostrou algo se inclinando sobre mim. Uma mulher de cabelos longos, encharcados, com o rosto pálido e inchado pela água. O vídeo terminou ali. Quando amanheceu,
O lago estava completamente calmo. Mas no local onde eu havia acampado, encontrei algo: um crucifixo enferrujado e um colar de ouro com a inscrição Dália. O mesmo nome da cidade anterior. Na volta, parei no rancho para devolver o barco. O velho me olhou fixamente e perguntou: "Você ouviu o sino, não foi?" Balancei a cabeça, sem responder. "Então vai sonhar com eles agora. Eles vêm quando o sino chama." Desde aquela noite, não consigo mais dormir direito. Às vezes acordo com o som da água gotejando perto da cama. E quando olho no espelho, vejo algo pingando do meu ombro, gotas de água escura. Tentei revisar as filmagens, mas o vídeo da vila está corrompido. Só resta um fragmento de áudio, com uma voz sussurrando, quase como uma prece. Santa Dália não morreu. Ela se afogou, e Serrador a acolheu. Desde então, percebo um padrão: cada cidade morta parece chamar a próxima. E sinto que algo quer que eu continue. Como se cada investigação abrisse uma porta, e agora eu estivesse preso do lado de dentro. Relato 2: Ecos da Cidade Morta. Eu nunca acreditei em histórias sobre cidades amaldiçoadas até o verão passado. Meu nome é Diego, tenho 26 anos e sempre fui fascinado por locais abandonados. Junto com meus amigos, Lucas, Rafa e Carol, formávamos um pequeno grupo de exploradores urbanos. Gravávamos vídeos para um canal de curiosidades, e a ideia era simples: mostrar lugares esquecidos pelo tempo. Mas, naquela noite, em um acampamento improvisado no coração de uma cidade fantasma chamada Serra Negra do Sul, nós descobrimos o tipo de coisa que nunca deveria ser documentada. A estrada até lá era praticamente inexistente. O GPS parou de funcionar a poucos quilômetros da entrada, e seguimos com base em um mapa antigo que Lucas havia encontrado em um fórum de exploração. A cidade, segundo ele, havia sido evacuada nos anos 80 após uma série de desaparecimentos inexplicáveis e casos de histeria coletiva. O governo decretou a área como insegura para habitação e a isolou. Mas, curiosamente, não havia registros oficiais sobre o motivo real. Chegamos ao pôr do sol. As ruas estavam cobertas por vegetação, o asfalto rachado, e casas antigas com janelas quebradas nos observavam em silêncio. Montamos o acampamento no centro da cidade, bem em frente ao que parecia ser a antiga praça principal. Carol achou uma placa caída com o nome Praça dos Fundadores, parcialmente coberta por musgo. Ao redor, havia bonecos queimados presos em postes de luz, provavelmente deixados por outros exploradores tentando dar um ar macabro ao lugar. Mas nada daquilo parecia uma brincadeira. Havia algo pesado no ar. À noite, o vento soprava de forma estranha. Parecia carregar sussurros. Estávamos reunidos ao redor da fogueira, revisando as gravações, quando Rafa comentou que tinha ouvido passos perto das árvores. Rimos, dizendo que devia ser um animal, mas ele insistiu. Pegamos as lanternas e fomos ver. Não havia nada, apenas o som distante de algo metálico batendo repetidamente, como uma placa solta balançando ao vento. Voltamos, mas percebemos algo diferente. A fogueira estava quase apagada, mesmo que ainda havia lenha suficiente para durar horas. E no chão, perto das mochilas, marcas de pegadas pequenas e descalças se estendiam até o limite da luz. Carol começou a chorar. Ela dizia que tinha visto uma criança de vestido branco parada atrás de uma das casas, observando a gente. Fomos conferir, e lá estava. Ou pelo menos, algo que parecia ser uma criança. A figura estava imóvel, meio desfocada pela neblina. Quando apontamos as lanternas, ela simplesmente se virou e correu para dentro de uma escola abandonada ao lado da praça. Contra todo o bom senso, decidimos segui-la. A escola era enorme e em ruínas. As janelas estavam todas estouradas, e o corredor principal cheirava mofo e ferrugem. As carteiras ainda estavam no lugar, como se uma aula tivesse sido interrompida décadas atrás. Andamos lentamente, com as lanternas tremendo. Em uma das paredes, havia desenhos infantis, mas o estranho era que todos mostravam a mesma cena: pessoas presas em uma roda de fogo, e uma sombra enorme observando ao fundo. Foi então que ouvimos o som. Um riso infantil ecoando de dentro de uma sala de aula. A porta se fechou com um estrondo, e Lucas foi arremessado contra a parede como se algo invisível o tivesse empurrado. Ele começou a gritar, dizendo que algo o estava segurando pelo pescoço.
A luz piscava e, por um breve momento, vi uma mão pequena e pálida pressionando seu ombro. Consegui puxá-lo para fora, e corremos sem olhar para trás. Quando saímos da escola, o acampamento estava destruído. As barracas rasgadas, as mochilas espalhadas, e a fogueira totalmente apagada. Rafa ligou a câmera para registrar, mas o visor mostrava estática. Nenhum som, nenhuma imagem. Só ruído. O relógio de Carol estava parado em 3h03 da madrugada. Tentamos sair da cidade, mas toda vez que pegávamos a estrada de volta, acabávamos retornando à mesma praça. Era como se estivéssemos presos em um loop interminável. No amanhecer, encontramos uma placa caída na beira da estrada. Estava coberta de ferrugem, mas dava para ler as palavras: área de quarentena, contaminada desde 1983. Mas havia algo estranho rabiscado abaixo em letras vermelhas, como sangue fresco. Eles nunca foram embora. Quando finalmente conseguimos sair, ou achamos que saímos, o relógio do carro marcava o mesmo horário de quando entramos, 18h47. O GPS funcionava novamente, mas indicava que estávamos a apenas 2 quilômetros de Serra Negra do Sul. O problema é que, ao olhar pelo retrovisor, a cidade ainda estava lá, iluminada, viva, com pessoas andando. Nenhum de nós conseguiu dormir depois disso. Lucas começou a ter pesadelos, jurando ouvir o riso das crianças toda noite. Rafa desapareceu 2 semanas depois, deixando apenas uma mensagem de voz: ela me chamou de novo, ela quer brincar. Eu tentei denunciar o caso, mas não há registro de nenhuma cidade com esse nome. Nenhum mapa mostra Serra Negra do Sul. Só que, às vezes, quando estou dirigindo à noite, o GPS pisca por um segundo e mostra algo estranho na tela, recalculando rota, destino, Serra Negra do Sul. E cada vez que isso acontece, eu ouço, bem ao fundo, aquele mesmo riso infantil ecoando dentro do carro.